O apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 9 a 12, ele traz o molde, a forma que devemos utilizar na interpretação das Escrituras. Ele traz qual é o canal que devemos ter, o esclarecimento que devemos ter, a forma que devemos encarar o texto bíblico e demonstrar, interpretar e trazer a narrativa à nossa realidade. Ele diz que demonstrar a todo qualquer que seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Por que eu fiz esse paralelo com o apóstolo Paulo, com esse texto de Efésios? Porque por mais que nos debrucemos em Apocalipse, por nossa razão, não iremos entender, se não for por nossa fé em Cristo. Então, o ponto de partida para entender Apocalipse, o ponto de partida para entender as narrativas de Apocalipse, parte da fé. E essa fé não é fé que é gerada por nós mesmos. Essa fé é uma fé que é gerada por Deus. É o dom de Deus, a graça de Deus que manifesta em nós e gera fé em nós. Então jamais poderíamos entender o que o apóstolo João no Apocalipse tem para nós, se não fosse pela fé em Deus, pela fé em Cristo. Se não fosse o Espírito Santo nos iluminando as nossas mentes e fazendo cada um de nós entendermos o que as Escrituras nos traz. Então a compreensão desses mistérios é única e exclusiva, é garantia para aqueles que experimentam a fé em Deus, para aqueles que vivenciam a fé em Deus, para aqueles que têm essa experiência com Deus e com os seus atrás. Então, sendo assim, a Escritura não tem um propósito de ser um compêndio científico, não tem um propósito de querer provar a Deus que Deus existe, não tem um propósito de fazer as pessoas crerem em Deus. As Escrituras já partem do pressuposto de que Ele é Deus, já partem do pressuposto de que Ele é soberano. E ponto final. A palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi escrita para aqueles que já creem em Deus. É certo que, ao ler a palavra, muitos passaram a entender e a ação do Espírito fez crer em Deus. Mas esse não é o propósito das Escrituras, nem tampouco o propósito do Apocalipse. Um teólogo chamado Karl Barth, teólogo do século XX, diz o seguinte: crer não significa simplesmente um esforço do desejo humano em direção a Deus, mas um esforço do desejo humano para dentro de Deus e, portanto, uma participação, apesar de de uma maneira limitada, por sermos criaturas, no modo de ser de Deus. Então, quando buscamos ler as Escrituras, quando buscamos entender o que ela nos traz, queremos não apenas nos aproximar de Deus, como a música diz, queremos mergulhar nesse oceano, queremos mergulhar em Deus, nos aprofundar nesse entendimento de Deus. Então, observando o que o apóstolo nos traz, é pela fé, pela certeza em Deus, que temos o controle desse entendimento, não por nós mesmos. É pela fé e pela inspiração, pela iluminação do Espírito de Deus, que temos acesso ao pleno conhecimento desta verdade, ao pleno conhecimento do que Deus se deixou revelar para nós das Escrituras. A afirmação marcante deste livro não é os discursos, não é a teologia, não são os sofrimentos, não são as perseguições. A afirmação marcante desse livro é o que Jesus Cristo enfatiza em Apocalipse. Amém. O cerne de Apocalipse não está nas figuras, nas palavras, nos discursos, nos problemas, das perseguições, nas aflições, nas mortes. O ponto central de Apocalipse está no entendimento de que ele foi escrito para uma geração que sofria, mas para uma geração que tinha esperança na volta do seu Senhor. Uma geração que, apesar de estar sofrendo momentaneamente no corpo, tinha plena convicção de que aquele que morreu por eles voltaria. E aqui ele diz: eis que cedo volto, em breve voltarei. Eu irei voltar. Então o Apocalipse repete, o apóstolo João repete as palavras do Senhor Jesus interpretadas a ele, que estou voltando, vou voltar, me chame, digam vem, o Espírito diz vem,
A igreja diz, vem, quem tem sede, vem, beba. Então, o sentido principal de Apocalipse está nisso. Entender, explicar e enfatizar a volta do Senhor Jesus. É interessante, queridos, ultimamente eu tenho conversado com alguns amigos aqui na igreja, com alguns colegas, e tenho pensado que quando eu era pastor japonês, quando eu era adolescente, nós ouvíamos mais pregações sobre a volta de Jesus. Ouvimos mais nas igrejas pregações sobre a volta de Jesus. Infelizmente hoje não ouvimos mais. Será que as pessoas esqueceram? Será que as pessoas não creem mais? A mensagem pregada pelos apóstolos é uma mensagem velha, que não tem mais validade para nós do século XXI? Ou será que nossa fé é tão pequena que não queremos mais mensagens que nos levem ao futuro com Cristo? Ou será que estamos apenas preocupados em mensagens que venham massagear o nosso ego, massagear os nossos corpos, massagear as nossas mentes, mensagens que são, na verdade, muitas vezes, apenas movimentos, e esquecemos que o amor declarado nas Escrituras, o amor declarado nos Evangelhos, o amor declarado no Novo Testamento, aponta para Cristo e para este morto ressuscitado, vivo, um Cristo vivo que morreu por mim e que por você, e que prometeu que um dia voltará. É essa mensagem que o apóstolo está colocando aqui em Apocalipse. Cristo diz, eis que cedo venho. Nós podemos fazer um comparativo da realidade de hoje, de muitas vezes esquecermos desse fato, e isso aconteceu também lá na igreja primitiva. Quando Cristo morreu, os discípulos ficaram meio que atordoados, sem saber o que fazer. E eles disseram, não, mas ele prometeu que voltaria. Então todos achavam que Jesus fosse voltar logo. Todos pensavam que ele fosse voltar imediatamente. E aí o que eles fizeram? Ficaram dentro do templo, ficaram, Lucas capítulo 24, 53, ele fala isso, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, esperando todo mundo lá, está tudo muito bom, e começaram a vender as coisas, vender seus bens. Quem tinha os iPads da vida começaram a vender, dar um dinheiro. Quem tinha seus computadores começaram a vender. Quem tinha seus Corollas começaram a vender. Porque Jesus vai voltar, para que eu vou querer iPad, para que eu vou querer celular? Começaram a vender tudo, então. Começaram a vender e dar os bens, a voltar no dia seguinte, na semana seguinte, mas ele não voltou. E aí os problemas começaram a aparecer, as contas começaram a chegar, a conta da faculdade começou a chegar, a conta do celular começou a chegar, os problemas começaram a aparecer, e eles achavam que Jesus iria voltar de imediato, achavam que a mensagem que Jesus tinha pregado para eles, que iria voltar, e que realmente vai voltar, mas se fosse de imediato, ele não voltou. E o que aparece são problemas, o que surge daí para frente são problemas. O problema do dia seguinte, a morte e a ressurreição. O problema do dia seguinte, Jesus não retorna, os bens foram vendidos, foram perdidos, e a perseguição começa. A perseguição se inicia. A perseguição aos cristãos se intensifica. E aí eles passam a viver escondidos, passam a viver fugindo, muitos são mortos. É a história que você já conhece. Morte, martírio, sofrimento. Essa é a sequência dessa história. João escreveu Apocalipse, está no centro deste problema. Está no centro desse contexto. Algumas décadas depois, certo? Mas está no centro desse contexto. O que ele vê é sofrimento dos seus amigos, seus irmãos, suas ovelhas, ele como pastor, como apóstolo. Essas pessoas que agora estão perdendo suas vidas necessitam de algo para animá-las. Necessitam de uma palavra que traga de volta a esperança que eles tinham. Essas pessoas que estão perdendo os seus bens, que estão sendo martirizadas, precisam de algo que traga a esperança de volta. E eu percebo que isso é muito diferente da nossa realidade hoje. Talvez nós não estejamos como essas pessoas que foram mostradas aqui no vídeo presos. Há muitas vezes estamos presos em nossos conflitos, presos em nossos pecados, presos em nossas iniquidades, presos em nossos problemas do dia a dia, e esquecemos a promessa do Senhor que diz, cedo voltarei. Esquecemos que essa promessa que foi pregada pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, esquecendo vem. O apóstolo João traz a lembrança do povo, essa promessa de Cristo é uma promessa válida.
que não é uma promessa que está falida, é uma promessa que ainda está de pé. Ele voltará e não tardará. Mesmo que o tempo para mim e para você seja um tempo longo, mesmo que o tempo para mim e para você viu que o tempo tenha passado, mas a promessa está de pé, igreja. Ele voltará. Ele voltará para juntar um povo escolhido, para juntar aqueles que guardaram, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, branquearam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que largaram o pecado, que tiveram suas iniquidades lançadas no mar do esquecimento. A esses que ele diz: esquecido vem. E esses respondem: vem, Senhor Jesus. Amém. A igreja diz: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E essa tem que ser nossa oração, igreja. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que o Espírito já clama: vem. E a noiva diz: vem também. Amém. O Espírito diz: vem, Senhor. Eu digo: vem. E você diz: vem. Que se cumpra a promessa. Bem-aventurados são esses que são encontrados com suas roupas brancas. Esses que vão ter direito à árvore da vida. O direito à árvore da vida negado para Adão por seu pecado. O direito de comer da árvore da vida que Adão não teve, transgrediu. Mas para nós que guardarmos os mandamentos, como diz Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade e pelas portas. Amém. O direito que foi negado para Adão e para Eva, Deus garante para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Se estivermos guardando os mandamentos do Senhor. O direito de comer da árvore da vida, o direito de ter uma vida eterna junto com o Senhor, o direito de ter os corpos transformados, o direito de ter esse corpo frágil, que adoece, que precisa se alimentar, transformado, glorificado. Temos um corpo semelhante ao nosso irmão mais velho Cristo, temos um corpo igual de Cristo, e é essa garantia que temos, é essa mensagem que a palavra traz, é essa mensagem que o apóstolo João traz, é essa mensagem que os apóstolos trouxeram, e que muitas vezes esquecemos, porque o afastamento de Deus, provocado pela queda, pelo Éden, a vergonha declarada pelo conhecimento do bem e do mal, a vontade de se esconder quando pecaram no Éden, a transgressão ao mandamento de Deus que gerou morte, é testificada por João como uma mensagem falível, pois ele diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Apocalipse 22:3. Ele diz que a transgressão do Éden não tem mais validade para nós, porque alguém já pagou por essa transgressão. Alguém já morreu no nosso lugar, para que possamos ter acesso, podemos ter acesso. É sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus.